Saudações, meus queridos, eu sou Croayon do Serviço Magnético. Quando vocês dão uma olhada nos vários lugares do planeta, alguns deles têm diferentes energias, mesmo na Terra. Há uma coisa difícil de explicar, porque vocês não veem as energias que estão lá, mas vocês poderiam certamente senti-las, e muitas vezes o resultado de uma cooperação com Gaia, com a humanidade de certa forma, que criará bolsões, onde as pessoas irão se aglomerar e viver, porque aquele lugar realça no que elas acreditam. No caso da metafísica, vocês estão em um desses lugares. Esta cidade de Santa Fé, por centenas de anos, mesmo antes de sua cultura chegar, a terra aqui era sentida como um lugar de cura, uma terra de cura. E vocês então têm aquele fenômeno onde Gaia apoia o ser humano e decide que é aqui que ele quer estar para viver, para curar, para meditar. E há algo com relação à energia que então promove mais do mesmo, e a cidade crescerá. E por todo esse planeta há bolsões como este. E a coisa interessante para vocês é que nem sempre eles estão em lugares prístinos, puros. Então há muitas coisas acontecendo e não necessariamente se trata da rede cristalina, mesmo que isto realmente tenha algo a ver com isto. E portanto o que eu quero fazer é me dirigir àqueles trabalhadores metafísicos que estão nessas áreas. Vocês tendem a se aglomerar juntos. E vocês encontram muitos curadores no mesmo lugar, ao invés de ir em outros. Não é apenas aqui nesse país, que está por toda parte. E portanto eu quero me dirigir àqueles que estão fazendo trabalho. Mas antes de fazer isso, novamente nesta energia, eu quero saudar os ancestrais da Terra que estão aqui, que olham para esta reunião, e esses humanos que estão sentados nas cadeiras, com amor e apreço e honra. Não pode se tornar mais real do que isso. Parece talvez para vocês como se fosse um protocolo, ou talvez apenas algo a se dizer, que é doce e legal para um encontro como esse. Eu gostaria de poder mostrar isso para vocês. Energias multidimensionais nesse planeta estão mudando. Parte de um relacionamento de escuridão e luz que nós já discutimos. E de fato está começando a mudar. E o consciente de luz e escuridão está começando a mudar. Afeta tudo que está aqui. Nós apenas arranhamos a superfície, como vocês dizem, ao começarmos a descrevermos as várias mudanças que começam a ocorrer. E nós começamos mesmo com aquilo que está nos livros, na mudança da consciência, da forma como as coisas começam a pensar diferente, de sistemas que começam a mudar, mas há tantas coisas mais. Ontem nós descrevemos como os vários reflexos que vocês poderiam ter do seu passado podem agora ser desenhados e mudados, e você não precisa viver com a tristeza e o sofrimento só porque eles grudam em sua mente, porque você tem controle sobre sua mente. E no passado, meus queridos, isto realmente era difícil. Era difícil porque a escuridão sempre parecia vencer. E essa tem sido, eu direi, a forma como é para os trabalhadores da luz, curadores, meditadores. Tem sido difícil. Agora quase todos os curadores que estão aqui, ou ouvindo a minha voz, provavelmente estão conscientes de uma expressão continuada. O que eu estou dizendo a vocês é que essa é a única vez que você faz isso. Parece ser algo intrínseco no acástico, o humanismo ou a compreensão de energias multidimensionais. Parece velejar através do véu e vir para um ser humano em uma outra vida, em uma outra vida e outra vida. E portanto curadores se tornam curadores. E portanto a maioria de vocês que são tão fortes nessas coisas já fizeram isso antes. E isso em si mesmo carrega um acástico, uma lembrança, um reflexo de quando não funcionou antes.
devido à velha energia. E em tempos talvez, quando você foi perseguido por isso, você precisou deixar o país, ou pior, em tempos onde aqueles poderiam queimar você na fogueira. Porque eles tinham medo daquilo que você carregava e que agora nós sabemos hoje, que é simplesmente a luz e amor, onde a energia simplesmente era forte demais em um lugar escuro e era mal interpretada. E tantos de vocês, curadores, que ouvem a mim agora, nesses lugares especiais do planeta, essas áreas circundantes, sabem exatamente o que eu falo. O equilíbrio de luz e a escuridão no planeta está começando a mudar. Vocês. E tem havido muitas reações a isso, e eu quero falar um pouco sobre isso. Número 1. Esse planeta precisa de você. Você tem uma linhagem de cura, de meditação, de facilitação. Você pode ser o que eles chamam de um guerreiro da oração, onde suas meditações mudavam coisas. Ou você reunia outros em uma sala e literalmente mudavam as coisas. Simplesmente porque você estava lá, pensando em coerência. Há tantos de vocês que fazem coisas diferentes, que ajudam esse planeta em lugares como esse. Vocês são únicos. E é para esses que eu falo agora. Vocês são únicos. Vocês têm esses dons e têm tido esses dons por elos. Às vezes um curador desperta e se torna um curador novamente. Então ele procurará seus amigos. A maioria do tempo o curador despertará com um curador e se tornará um eremita. E o motivo para isso deveria ser óbvio. É porque não funcionou antes. E quanto mais pessoas odeiam você, menos chances você tem de sobrevivência ou fazer o seu trabalho. Então o que acontece, mesmo nos dias das tribos, é que o curador vivia fora da vila e os membros da tribo vinham até eles, um de cada vez. Infelizmente vocês também estavam ligados de alguma forma com o clima. E se não mudasse de forma correta no momento certo, eles bateriam na sua porta para dizer que você estava com problemas. Então tudo estava misturado. Em tempos de energia mais velhas, de quem você foi, o que você fez e quão bem você o fez. Isso está corrigido agora, mas ainda assim o acástico carrega com ele mesmo escuridão e todas as coisas que aconteceram com você, devido aos dons que você carrega hoje. Então a primeira coisa que eu quero dizer a vocês é que há a luz onde não havia antes, mesmo no passado, mesmo aquele acástico que você carrega, do qual você tem medo devido às coisas que aconteceu, podem agora ter luz, onde apenas a escuridão existia, porque hoje vocês têm a sabedoria de revisitá-lo e dizer: aquilo que foi uma velha energia não me representa hoje, não se relaciona comigo hoje. Então você tem a sabedoria de retornar e ver sobre a luz. E isso é diferente, pois até agora vocês apenas foram capazes de voltar e vê-la como uma coisa horrível que afeta você hoje. A sabedoria é assim. Você poderia dizer que a sabedoria é uma luz suave que cobre tudo e permite a você ver situações e eventos e personalidades e tomar decisões suaves sobre todas elas, baseados em uma postura sábia. Nenhuma reação instantânea e imediata, dizendo as coisas corretas e sendo uma pessoa sábia, mesmo com seu próprio acástico, com a sua própria vida. E isto é um presente, um dom do curador, que começa a ver a si mesmo por quem ele é, sobre uma luz diferente. Essa é a primeira coisa que eu quero dar a você, como um curador, como um meditador, como um guerreiro da oração, como um facilitador, como um ajudante dos seres humanos, como um coach da vida, que você sempre foi. E aqueles talentos são carregados através do véu, vida após vida. Mas é tempo de deixar o passado que impediu o futuro para você.
Essa é apenas a primeira coisa. Eu estou falando para um grupo de trabalhadores da luz e velhas almas que estão prestes a explodir em suas habilidades nesse planeta. Explodir até um ponto onde não apenas vocês serão notados, vocês serão buscados por aquilo que vocês têm e funciona. Será o começo de uma situação, de uma mudança de paradigma, onde até mesmo a comunidade médica dirá que há coisas que nós não compreendemos e não podemos explicar, e que nós vemos que funciona. Já em certos países, certos líderes indígenas estão sendo convidados para encontrar os curadores de sua tribo, e estes estão indo para os hospitais, e eles estão sendo bem recebidos, e o motivo é porque funciona. Eu quero que vocês se lembrem que na indústria médica, o nível central dos médicos e enfermeiros e ajudantes, onde as pessoas estão sangrando, realmente, eles querem ajudar, e às vezes a indústria tem um nome ruim, devido a todas as políticas e as outras coisas que estão relacionadas com elas. Mas o nível central, eles querem ajudar vocês. E portanto, quando o curador começa a aparecer, eles começam a ajudar as pessoas de forma não explicáveis. Aqueles médicos e enfermeiras não dirão: espera um minuto, você não pode vir, porque nós não compreendemos como você está fazendo isso. Eles dirão: por favor, venha e faça. Falaremos sobre o porquê depois. Porque funciona. Isso está vindo. Mas não pode vir até que você exploda nessa nova e maravilhosa novidade. Está começando a se renovar em todos vocês. Eu tenho tantas sugestões, mas a primeira é que você precisará deixar o medo do passado. Aquilo foi naquela época e isto é agora. Eu acabei de dizer a você que seu tempo está aqui. Eu também acabei de dizer que em sua próxima vida você continuará e aquela sua ação será muito diferente do que você experimenta agora. Você despertará com a lembrança de como fazer as coisas, como trabalhar com as energias multidimensionais que os outros não podem nem imaginar e que você usa diariamente. É o começo de uma revolução da velha alma com aquilo que pode ser visto tão claramente como a cura primeiro. Pois é isso que o público quer. Imagine reportar-se a um curador e não apenas eles equilibrarão seu corpo até um ponto onde seu corpo começará a trabalhar consigo mesmo e a doença começará a sair das suas células e ela sairá. Mas imagine então, em anos subsequentes, quando você se lembrar e você poderá ver, olhar no espelho, que você não está mais envelhecendo tanto. Então você começará a perceber que seu corpo não apenas se curou, ele recebeu instruções que diziam: estou equilibrado por muito tempo. Estou equilibrado além mesmo daquilo que eu poderia comer. Que seja incorreto, porque o corpo sabe como lidar com isso, como não fazia antes. É para isso que vocês estão olhando energias multidimensionais que conversam com o akáshico e também com a inata de um indivíduo. Uma cura de corpo inteiro não apenas significa os órgãos e a mente, significa o passado. Imagine tal coisa. Esta é a casa de força da qual estou falando e sobre aqueles que estou falando. E alguns de vocês estão sorrindo porque vocês esperavam isso, mas outros de vocês não. Ouçam, um grupo menor de curadores muito profundos que pararam de fazer curas e vocês pararam de curar porque vocês não estão recebendo o sinal mais. E o que eu quero dizer, o sinal, eu direi a você, isso é inexplicável, apenas compreensível para um curador. Você se sente de certa forma quando você se aproxima de uma situação ou um paciente ou um indivíduo e aquele sentimento que você tem é uma energia multidimensional
que tem uma confluência de reunião com sua própria consciência, e você simplesmente sabe o que fazer, e é assim que você viveu este dom, o saber. Outros não compreendem esse saber, porque eles não têm aquela habilidade, e você conta com aquele saber todas as vezes ou situações que ocorrem quando você está prestes a ajudar alguém e de repente, para alguns de vocês, este saber simplesmente desapareceu. Não há uma coerência mais de você e aquilo que você costumava chamar verdades universais, centrais, ou talvez habilidade de cura que você tinha. Para alguns foi amedrontador, depressivo. Isso é tudo que você faz. Para alguns de vocês que ainda são jovens, tempo de aposentar, vocês disseram. E tudo está centrado ao redor dos últimos poucos anos. Parece como se a luz que veio para esse planeta desapareceu para você. E eu estou aqui para dizer algo a você e falar diretamente para aqueles com quem isso aconteceu, que estão ouvindo a minha voz nesse momento. Eu direi a você a verdade, você simplesmente mudou de frequência no rádio e está conversando com você. E você sintonizou com a estação errada. Se você permanece sintonizado com aquela frequência que fazia você se sentir de certa forma, você ainda estaria em um velho paradigma, meus queridos. Metaforicamente, a frequência que agora está sendo transmitida para o curador tem muito mais espectro do que aquela que estava acostumada a ser sequestrada a uma única coisa. É enorme. Mas se você não estiver pronto para se sintonizar com a imunidade dela, você é paralisado. Você compreende? Você pensa que parou. Não parou. De forma alguma, simplesmente moveu-se. Então, para aquele que está me ouvindo agora, o curador de energia, qualquer daqueles com quem isso aconteceu, o encorajamento é esse. Eu quero que vocês vá para um estado de meditação, compreensão e sabedoria, que apenas você pode. E diga para o universo, para o espírito ou para quem quer que você ache que esteja ouvindo. Os guias ao seu redor estão implorando para você fazer isso. Eles pegarão sua mão e levarão você diretamente para uma nova frequência. Mas você precisa pedir. Você precisa estar em uma posição que diz: ahá, eu não espero o velho sentimento mais. Eu não temo o fato de não ser o velho sentimento. Estou pronto para uma nova frequência que vai realçar tudo que eu sou. E eu continuarei. E você continuará. Isso vai de volta direta ao livre-arbítrio, não é? E também retorna ao fato de que o medo paralisa você. O medo do passado, o medo do presente, o medo do futuro. Porque você é um ser humano como qualquer outro. Um ser humano com habilidades especiais. Especialmente a habilidade de sentir frequências. Se eu puder mesmo chamá-los assim. Fora do espectro de qualquer coisa em 3 ou 4 dimensões. Você está olhando e trabalhando com energia multidimensional, que fala com a estrutura celular humana. Este é quem você é, e é belo. E então esta foi a segunda coisa que eu queria abordar. A primeira, novamente, é a habilidade de temperar o passado com a sabedoria da compreensão, do porquê algo aconteceu em uma velha energia, para que você possa mover-se adiante, sem ter medo de você ainda estar lá, e que acontecerá novamente, não acontecerá. Número 2. A compreensão que nada parou para você, ao invés disso, simplesmente mudou de canais. E agora estamos pedindo para você chegar ao canal certo. E não é tão difícil, porque você tem ajuda. Você tem uma inata dentro de você, que conhece você melhor do que qualquer outra coisa, que tem estado lá gritando você para mudar de canal. Enquanto você tem estado em depressão e aposentadoria de um curador, é a sua escolha. E agora a terceira, uma revisão. Você compreende que o relacionamento com a energia que você sempre teve, agora é diferente? O
O relacionamento com a energia que você sempre teve agora está diferente. Isso significa que os processos, os procedimentos e os hábitos que você tinha antes de qualquer mudança ter ocorrido nesse planeta, você não pode então carregá-las para uma nova energia e esperar que tudo seja o mesmo. Agora isso é controverso e sempre foi, porque há sempre aqueles que dirão: o Espírito Deus, o que quer que você queira chamar isso, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Portanto, Senhor Cryon, eu não mudarei nada. Deus nunca muda. E eu direi para você, eu concordo com vocês, meus queridos, concordo com vocês. O amor da fonte criativa é puro e nunca mudou e nunca mudará. Mas o relacionamento com aquilo sempre muda. E o relacionamento com aquele Criador é a caixa de ferramentas do Criador. Você precisa mudar seus caminhos, suas formas, e a primeira coisa deveria ser boas notícias. E a coisa mais difícil de fazer, e isto é, parar aquilo que você acredita ser o relacionamento, a escuridão com aquilo que você faz. Você não precisa limpar a sala, você não precisa limpar as ferramentas, você não precisa passar tempo aqui ou ali, voltando para certas direções, para poder ter o alinhamento e então prosseguir. Isso é tudo devido a uma energia mais antiga, onde a escuridão estava em toda parte. Agora o seu Merkabah, sua própria presença, limpa tudo. Você entra numa sala e a escuridão vai embora. Você está gostando até agora? Eu desafio a você a testar isso para aqueles de vocês que podem sentir a energia, mas não funcionará se você estiver carregando medo com você. Quando você está prestes a abrir a porta e testar e dizer, eu espero que isso funcione. Você abrirá a porta e esperará. É quase como se a escuridão vá embora. Você não pertence aqui. Eu preciso continuar com isso. E é isso que acontece. Esta é uma energia que é para você. O vento está às suas costas pela primeira vez. E todas as suas vidas você chegou em um planeta que está mudando e que tem o seu nome nele. Porque você carregará a carga por um tempo. O que acontece depois daquilo é que os outros seres humanos começarão a ver o que você pode fazer e compreenderão que é possível e começarão a estudar os seus métodos. Vocês serão os professores, os mentores. Eventualmente, muitos seres humanos serão capazes de ser seus próprios médicos intuitivos. As doenças de hoje não serão as doenças de amanhã. Simplesmente não. Observem isso. Elas irão embora. Nós já dissemos que esse potencial e os processos é tão diferente do que você esperava. Você percebe o que acontece? Quando a estrutura celular começa a vibrar de forma mais elevada, devido à consciência estar vibrando mais alto. E a resposta é que a doença da velha energia não pode se conectar a uma estrutura corporal vibrando de forma elevada. Portanto, algumas das doenças que estão eliminando vocês hoje nem mesmo existirão amanhã, porque elas não podem entrar. Isso são boas notícias. E haverá aqueles que rirão disso. Vocês ouviram o que Cryon disse por último? Vamos todos nos reunir ao redor. Conversarei com você daqui a 10 anos. E essa sempre foi minha resposta. A humanidade está começando a se elevar lentamente, diferentes lugares mais rápidos do que o outro. Há lugares nesse planeta que permanecerão obscuros quase até o último momento. Vocês encontrarão bolsões de escuridão, quase como se a consciência baixa precisasse estar em algum lugar até o último momento. Quando então se deparar, eu disse ao meu parceiro há algum tempo atrás que a sua próxima vida será em um desses bolsões que está se limpando, e o trabalho dele será ajudar com limpeza. A última coisa para um curador. Quando você for tendendo a esperar tudo que você sempre teve, por melhor que ele fosse, suas expectativas limitam o resultado.
Eu quero que você olhe para o que você faz. Espere que duplique. Eu quero que você espere que duplique, porque duplicará. E o que eu quero dizer com duplicar? Eu quero dizer a eficiência, os resultados, o porvir, a cura, tudo isso. Eu quero que você veja tudo duplicado, porque este é o potencial nesse momento, nesse planeta. Que as velhas almas que podem ver energias multidimensionais, que são os curadores e os intuitivos médicos, explodirão, duplicando para hoje, e 10 vezes um pouco mais tarde. E aquilo chamará a atenção dos hospitais, e é aí que isso eventualmente está indo. Algum dia hospitais terão alopatia, o espiritual, o metafísico, tudo juntos, dependendo de quem trabalha para quem. E tudo isso será aceitável, porque funciona. E haverá aqueles correndo por aí, testando o que eles duvidam. Porque quando vocês estão trabalhando com o duplo, triplo, e o resultado quádruplo funciona tão firmemente, não é marginal. Alguém chega com uma doença e sai sem ela, não é marginal, de forma alguma. E então a pessoa não retorna mais. Este será o futuro. A alopatia não vai embora. Há um lugar para ela. Há um lugar para uma boa medicina e médicos com integridade. E há um lugar para o equilíbrio entre isto também. Tudo isso se reunir de uma forma equilibrada, que será um novo paradigma, ao invés de pequenas caixinhas que competem umas com as outras. Quem está certo, quem está errado, ou que funciona ou que não funciona, e eles começarão a perceber algo sobre o que eu falei antes, o homeopatia da consciência, onde vocês serão capazes de instruir o seu corpo, assim como as tinturas de homeopatia fazem, e a sua inata começará a reagir, e a química do seu corpo começará a reagir, simplesmente porque houve as instruções de um ser humano, de consciência elevada, e este será você. A autocura será uma das primeiras modalidades a se tentar. Todas essas coisas, meus queridos, vêm com uma percepção de que vocês não podem permanecer os mesmos. E para aqueles de vocês que estão entrincheirados, e você sabe o que eu quero dizer, e não se moverão de onde estão, eu direi a vocês que aqueles ao seu redor simplesmente passarão por você, e os anjos ao seu redor olharão para você e implorarão para você continuar com isso, e compreender que você não pode permanecer em um mesmo lugar com uma modalidade, uma ideia, só porque você teve isso a sua vida inteira. Esteja aberto para coisas que você não espera. Olhe para cada porta do futuro como uma porta benevolente. Quando você passa por ela, e talvez seja de uma coisa não benevolente que aconteceu, você lida com ela, porque você carrega a luz. E a não benevolência que poderia acontecer irá embora rapidamente, ela sairá. Em outras palavras, o que eu estou dizendo a você é: soluções para coisas que não tinham soluções estão disponíveis, porque você carrega mais luz do que jamais teve antes. Você não é uma vítima desse planeta. Você não é uma vítima do sistema. Tudo aquilo está começando a mudar. Porque quando você passa por uma porta, você esperará coisas. E eu já disse isso antes. Quando um trabalhador da luz de alta consciência entra em um lugar e espera o resultado, é como pedir no menu do universo: e aqui está, Senhor, Senhora. Você exige, porque isto é o que o reino do angelical ao seu redor sempre disse a você que era possível. Você percebeu como todos nós misturamos isso com a espiritualidade? E haverá aqueles que dirão: bem, eu acredito na parte da consciência, mas por que você precisa utilizar a parte espiritual para isso? Você coloca as coisas em caixas novamente, meus queridos. Elas são uma única coisa. A consciência elevada é o ser humano que alcança a escada, que aumenta a eficiência do DNA. Quanto mais próximo você chega da compreensão da fonte criativa, mais fino o véu se torna,
e você não pode fazer nada, pois haverá um concorrente espiritual acelerador da mudança de consciência no planeta, porque quando os humanos verem o que você pode fazer, eles compreenderão que ao invés de se livrar de você, porque eles têm medo de você, eles tentarão imitar você e sentar aos seus pés e dar a vocês uma chance pela primeira vez de mentorá-los. E você pode dizer, aqui está como funciona. E assim é. Canalização Cryon do Serviço Magnético, por Likelry. Tradução Gustavo Amorim. Curadores, vocês são únicos.